A história começa quando vemos um homem causando tumulto e as pessoas fugindo. Ele começa a comer uma motocicleta e as pessoas ficam assustadas, mas o herói número 1, All Might, de repente aparece e derrota o homem com apenas um soco. Todos torcem por ele enquanto ele leva o homem embora. E conhecemos um garoto chamado Koichi, que não consegue acreditar em como ele foi incrível. Aprendemos que neste mundo, 80% das pessoas nascem com habilidades conhecidas como quirks. Mas isso causou caos ao redor do mundo. Então o trabalho de herói foi criado para restaurar a ordem. Aprendemos que os heróis são sancionados pelo governo, mas também existem aqueles conhecidos como vigilantes, que operam fora da lei. Koichi percebe que está atrasado para a aula, então ele corre rapidamente, mas acaba esbarrando em alguns bandidos. O líder deles diz que ele fez derramar sua bebida, então ele imediatamente se curva e pede desculpas, e todos acham que ele é patético. O líder vai chutá-lo, mas ele de repente desliza para longe. Descobrimos que ele é um estudante universitário e tem a peculiaridade Slide and Glide, que permite deslizar em superfícies com 3 pontos de contato, mas ele só pode ir tão rápido quanto uma bicicleta, e as pessoas acham estranho quando ele está no chão. Mais tarde naquele dia, vemos uma garota chamada Pop Step, que canta na frente de seus fãs, e todos eles gostam de sua apresentação. Mas Koichi acha que não há nada de especial nas músicas dela. Ele acha que o sorriso dela a faz se destacar enquanto ela pula ao redor, e pensa que deve ser legal ter uma peculiaridade de pular. Mas ele percebe que está atrasado para o trabalho, então ele desliza embora enquanto observa que a vida é injusta. As pessoas ficam chocadas quando ele passa por elas, mas ele atinge uma poça, o que faz com que ele bata. Ele começa a trabalhar em uma loja de conveniência e vê os bandidos que conheceu antes. Eles o chamam de barata e o espancam, e depois disso, vemos que Koichi está com raiva, porque ele acha que a polícia falhou em fazer seu trabalho, pensando que os bandidos mereciam ser presos. Então ele decide se tornar um justiceiro para liberar um pouco de tensão. Enquanto ele desliza pela cidade procurando seu alvo, vê uma mulher deixar cair seu telefone, então ele o pega para ela. Ele ajuda todos a realizarem suas tarefas diárias e até joga fora o lixo deles, então começam a chamá-lo de cara legal, e ele acha que é incrível ajudar as pessoas. Ele vai para um beco onde lhe dão uma bebida, e ele percebe que é Pop. Ela sabe que ele tem recolhido o lixo para todos, mas não consegue lembrar o nome dele e o chama de cara da barata. Ela acha que o moletom dele parece brega e se pergunta se ele está tentando se fantasiar de All Might. Então ele explica que só está tentando fazer o bem para todos. Ela acha que ele sabe qual é o seu lugar na vida, então começa a provocá-lo, mas ele diz para ela não se empolgar com a encenação. Então ela fica brava e se prepara para dar um tapa nele, mas acaba acertando os capangas em vez disso. Então eles decidem ensinar uma lição a ela e começam a zombar de sua roupa, pois isso a faz parecer uma pervertida. Eles acham que a pintura facial dela está horrível, e ela explica que usa para esconder o rosto do público, mas eles decidem postar seu rosto real online. Koichi diz a eles para pararem, mas eles mandam ele sumir, e ele tem medo deles, então se prepara para ir embora. Mas ela pede ajuda, então ele percebe que precisa salvá-la. Ele sabe que não é um bom lutador, então usa sua peculiaridade para fazer um ataque surpresa, mas não funciona, e ele acaba sendo lançado longe. O líder deles o reconhece e percebe que ele está tentando agir como um herói. Então ele o chuta, dizendo que vai destruí-lo junto com a loja de conveniência. Koichi se pergunta por que eles fariam isso, então o homem explica que é porque ele o deixou com raiva. Pop ameaça chamar a polícia, mas eles dizem para ela chamar o All Might em vez disso, e o líder se prepara para esfaquear Koichi, mas um homem de repente cai do céu, e ele observa que o All Might não virá, mas ele está lá para salvar o dia. O líder pensa que ele é apenas um velho, mas ele o soca para longe, e todos se perguntam quem ele é. Então ele se apresenta como Knuckle Duster, e ele se especializa em combater o crime. Ele derruba um dos bandidos e verifica sua língua, mas percebe que ele não é seu alvo. Ele derrota o outro bandido e nota que a língua dele também parece normal. E Koichi tenta sair, mas Knuckle Duster diz que pode transformá-lo em um herói. Koichi responde que não está interessado, mas Knuckle Duster sabe que ele está mentindo porque ele quer ser como All Might. Ele acha que não tem o que é necessário para ser um herói profissional porque sua singularidade é fraca. Mas Knuckle Duster diz a ele que isso não importa porque singularidades poderosas e ter uma licença de herói não tem nada a ver com verdadeira justiça, dizendo a ele que a única coisa que importa é que eles tomem ação. Então Koichi percebe que não tem licença, e o líder faz Pop de refém. Koichi pensa sobre o que Knuckle Duster lhe disse, e ele derruba o líder. Então Knuckle Duster o elogia, e ele nocauteia o líder. Ele percebe que o líder não é seu alvo, mas decide verificar sua identidade apenas por precaução, e oferece ensinar Koichi a se tornar um herói. Mas ele recusa porque acha que Knuckle Duster é louco. Eles vão para a casa de Koichi e Knuckle Duster verifica sua identidade, mas Koichi diz para ele parar de mexer em suas coisas.
ele quer que Koichi seja seu aprendiz, mas Koichi recusa, dizendo para ele sair de sua casa. Mas Knuckle Duster vê cerveja na geladeira dele e decide pegar para si mesmo, enquanto Koichi percebe que ele não está ouvindo. Vemos os bandidos se afastando enquanto o líder deles observa que quer se vingar e há um homem que aparece na frente deles, dizendo que pode ajudar. Então, eles pegam uma droga dele e seus corpos de repente se transformam, mas isso os deixa insanos. Voltamos ao Knuckle Duster quando ele revela que está procurando por uma droga perigosa chamada Trigger, que aumenta as peculiaridades do usuário, mas enfraquece seu senso de razão, transforma pessoas em vilões, e ele acha que deveriam se livrar dela porque causará caos na cidade. Koichi acha que eles deveriam deixar os heróis e a polícia lidarem com isso, mas Knuckle Duster explica que isso fará com que vilões apareçam do nada, e as autoridades não conseguirão responder a tempo. Ele acha que eles devem parar indivíduos suspeitos e verificar suas línguas, revelando que Trigger faz a língua do usuário ficar preta. Ele sugere bater nas pessoas com línguas pretas para que possam encontrar o traficante e parar a circulação da droga. Koichi acha que ele está brincando, mas percebe que é sério quando ele começa a perseguir pessoas que acha suspeitas. Pop pergunta o que está acontecendo, então Koichi a atualiza, e ela pergunta por que ele está ajudando o Knuckle Duster. Então ele explica que está lá para pará-lo, porque que Knuckle Duster vai bater em todo mundo se ele estiver sozinho. Ele observa que só vai socar aqueles que parecem suspeitos, mas ela diz para ele usar a cabeça e sugere procurar criminosos online antes de perguntar sobre eles às pessoas. Koichi acha que o plano dela é brilhante, mas Knuckle Duster se aproxima de outro homem, então Koichi tenta impedi-lo, mas ele diz ao homem para mostrar a língua. Ele deixa cair a pasta e vemos que está cheia de brinquedos, mas Knuckle Duster ainda o acha suspeito, então decide derrubá-lo. Mas um pano de repente o impede e um homem chamado Eraserhead chega, perguntando se ele é um dos vilões instantâneos que tem aparecido ultimamente. Ele reconhece Eraserhead como um herói, então Koichi e Pop surtam, achando que estão sendo tratados como vilões. Knuckle Duster avança, mas Eraserhead o impede e o chuta para longe. Ele aguenta o golpe e se recupera imediatamente, então ele pensa que Knuckle Duster tem uma peculiaridade que aumenta sua durabilidade. Então ele usa sua peculiaridade para apagá-la e desfere outro chute, mas Knuckle Duster agarra-se a ele, então ele percebe que a força de Knuckle Duster não vem de uma peculiaridade. Eles continuam lutando e o homem foge, mas Pop de repente o reconhece porque ele sempre aparece nas fotos onde vilões instantâneos aparecem. Ela acha que ele sabe de algo, então ela corre atrás dele, e Koichi pede para ele mostrar a língua, mas os bandidos aparecem de repente, dizendo que eles têm assuntos inacabados. Eraserhead para de lutar, então Knuckle Duster pergunta se ele está cansado, mas ele se desculpa pelo mal-entendido, percebendo que Knuckle Duster não é um vilão, já que não tem individualidade, então não há razão para capturá-lo. Ele observa que não pode acusá-lo de nada, mas ainda o acha suspeito, então decide denunciá-lo à polícia, mas de repente houve uma confusão. Vemos os bandidos perseguindo Koichi, e o líder deles se transforma em uma bola de espinho que Koichi mal consegue desviar, mas ele percebe que está cercado. Mas Knuckle Duster vem em seu socorro. Ele pergunta a Koichi sobre Pop, e ele revela que ela está perseguindo o homem suspeito, então eles começam a procurá-la. O líder se levanta, mas Eraserhead o segura, reconhecendo-o como um vilão. Pop manda o homem parar, mas um dos capangas a ataca, e ela colide com o homem. Ele deixa cair seus brinquedos, mas pega um deles e o usa para injetar Trigger em seu corpo, fazendo-o se transformar em uma criatura gigante. Todos entram em pânico ao vê-lo, mas ele agarra Pop e o capanga e começa a brincar com eles. Que Knuckle Duster dá um chute no rosto dele, fazendo-o perder o equilíbrio e soltar Pop, que começa a cair no chão. Mas Koichi percebe que ela está em apuros, porque sabe que ela só consegue pular se seu pé tocar em alguma coisa. Então ele corre para alcançá-la e descobrimos que ele decidiu ajudar o Knuckle Duster porque sempre quis ser um herói. Ele sabe que não tem o que é preciso para ser um profissional, porque sua peculiaridade é patética, mas ainda quer ser capaz de ajudar as pessoas. Ele a agarra e diz para ela saltar, mas entra em pânico quando começa a cair. O gigante tenta agarrá-lo, mas Koichi faz contato com sua mão e a usa para ativar sua peculiaridade, permitindo que ele pule para longe em uma pilha de lixo. O gigante está prestes a esmagá-lo, mas o Eraserhead ativa sua habilidade, o que faz com que o homem perca seus poderes e ele o captura. A polícia chega, então Knuckle Duster vai embora e Eraserhead agradece por sua ajuda. Ele observa que é apenas um cidadão com boas intenções, mas Eraserhead observa que vigilantes como ele também são perigosos. Ele explica que pode fazer coisas que heróis profissionais não conseguem, dizendo que podem derrotar vilões antes que causem qualquer dano. Mas Eraserhead lhe diz que é um crime atacar pessoas que não fizeram nada.
Ele diz a Eraserhead que não pode prendê-lo porque ele ainda não cometeu um crime, e diz a Knuckle Duster que ele tem uma atitude ruim, mas ele não parece se importar. Vemos Koichi com Pop, que pergunta se ele está bem, então ele diz que está cansado porque tentou agir como um herói, mesmo sabendo que não tem jeito para isso. Ela o acha irritante porque não sabe se ele está tentando arranjar desculpas ou ser humilde, e ela diz que queria agradecê-lo. Que Knuckle Duster elogia ele por copiar seu estilo e cair em uma pilha de lixo, mas diz a Koichi que ele ainda tem muito a aprender. Ele observa que não quer ser aprendiz de Knuckle Duster, mas ele sabe que Koichi está mentindo porque o chamou de mestre. Ele explica que foi apenas um deslize da língua, mas Knuckle Duster sabe que isso revela seus verdadeiros sentimentos, então diz a ele para enfrentar a verdade. Nós vemos Pop enquanto ela observa dois alunos de ensino médio brigando, e ela relata que eles estão usando suas peculiaridades, então Koichi diz a ela que está a caminho. Nós aprendemos que Knuckle Duster deu a ele equipamento de proteção para que ele pudesse aumentar sua velocidade sem se preocupar em se machucar. Ele chega aos alunos do ensino médio e lhes diz para pararem de brigar, mas ele perde o equilíbrio e colide com outra pilha de lixo. Eles perguntam o que ele está fazendo lá, e ele lembra que o Knuckle Duster disse para ele mudar seu nome porque cara legal não soa intimidador. Ele diz que é o Rastreador, mas eles sabem que todo mundo o chama de cara legal. Então ele explica que mudou e ensina como pronunciar seu nome. Mas eles o acham irritante, então um deles usa sua visão a laser para derrubá-lo, e eles começam a espancá-lo. Mas Knuckle Duster chega de repente e ameaça espancá-los, então Koichi o impede, dizendo que ele não precisa lutar com eles. Ele observa que se sente incrível quando soca as pessoas, mas Koichi diz que não é a coisa certa a fazer e os estudantes de ensino médio acham que são ridículos. Pop se aproxima deles e eles a reconhecem instantaneamente, então ela lhes dá seu autógrafo. Ela diz aos amigos que não precisam brigar com os alunos do ensino médio porque eles não são pessoas más, mas de repente eles ouvem um tumulto quando um vilão invencível aparece. Ele quebra a parede e lança um bebê voando. Então Koichi usa seu poder para salvá-lo enquanto Knuckle Duster soca o vilão, mas não tem efeito e o vilão o lança para longe. Ele menciona que ninguém pode machucá-lo e ele mostra a língua para que todos percebam que ele está sob o efeito do trigger. Knuckle Duster e Koichi avançam, mas o vilão diz que eles não têm chance. Ele chuta Koichi para longe, e Knuckle Duster aparece atrás do vilão, sabendo que ele ainda não dominou sua peculiaridade, já que ele acabou de adquiri-la. Koichi ajuda Knuckle Duster a derrotá-lo e ele o espanca brutalmente até que ele eventualmente retorne à sua forma original. Knuckle Duster diz para Koichi tirar uma foto dele, mas seu rosto está coberto de sangue e eles não conseguem ver como ele é. A mãe do bebê agradece por salvá-lo e eles prendem o vilão enquanto Pop conta para os alunos do ensino fundamental que o trigger faz a língua do usuário ficar preta. Ela diz para eles a contatarem se algo acontecer, mas todos ouvem a polícia se aproximando, então ela salta para longe, dizendo para os alunos do fundamental assistirem sua próxima apresentação. Eles perguntam a Koichi sobre seu grupo, então ele diz que são novos heróis e eles vão embora antes que a polícia chegue. Um detetive investiga o incidente e um policial diz a ele sobre os poderes do vilão, achando que podem identificá-lo se verificarem o registro de individualidades. Mas o detetive sabe que não o encontrarão lá porque ele tomou o trigger para aprimorar sua individualidade e se tornou um vilão instantâneo. O detetive se pergunta qual herói o prendeu, já que ele está tão machucado, pensando que quem fez isso poderia ser suspenso por violência excessiva. Mas o policial revela que nenhum herói foi enviado para a área, então o detetive percebe que foi o trabalho de um vigilante. O policial acha que não importa, já que eles derrotaram o vilão, mas o detetive os considera um criminoso porque estão agindo fora da lei. Vemos Pop na casa de Koichi e ela diz a ele que todos estão falando sobre o incidente. Então ele pergunta a ela o que eles pensam sobre os novos heróis, mas ela revela que eles o chamam de O Imundo e ele não consegue acreditar que não acertaram o nome dele. Vemos Koichi assistindo a uma palestra sobre heróis profissionais e ele pensa sobre como sempre quis ser um deles. Então ele decidiu ajudar as pessoas como um vigilante, mas não está ganhando dinheiro fazendo isso, então ele precisa manter seu emprego para pagar as contas. Enquanto ele volta para casa, entra em um beco e usa sua individualidade para alcançar o topo. Ele retorna para casa, mas fica surpreso ao ver um estranho que se acomodou. Koichi pergunta se ele é um ladrão, mas ele revela que é Knuckle Duster e Koichi se pergunta como ele entrou, pois a porta estava trancada. Então ele revela que usou a janela e Koichi percebe que ele invadiu. A campainha toca de repente e ele vê uma garota do lado de fora, mas ele não a reconhece, então pergunta quem ela é. Ela passa correndo por ele e começa a se maquiar, então ele percebe que ela é a Pop. Ele conserta a janela e o Knuckle Duster revela que seu trabalho da tarde terminou cedo. Então ele decidiu fazer uma pausa até a noite.
Koichi não acredita que tem um emprego e Pop menciona que precisa se preparar para sua apresentação ao vivo, dizendo a ele para não espiar enquanto ela troca de roupa. Mas ela pergunta a Knuckle Duster por que o casaco dele está do lado dela, dizendo que tudo atrás da cortina é território dela, mas Koichi os lembra de que estão na casa dele. Ele diz que precisa ir trabalhar e eles se despedem dele, mas ele fica triste porque já invadiram a casa dele. Vemos Koichi na loja de conveniência, onde ele reflete sobre sua vida, pensando que não é nada como a vida estudantil que sempre sonhou. Ele observa que não tem amigos na universidade e seu chefe de repente grita com ele para se concentrar. Pop se apresenta na frente de seus fãs e vemos que os alunos da escola estão lá para apoiá-la. Ela diz a eles para ficarem na fila se quiserem apertar sua mão e um fã chamado Taro tenta se aproximar, mas outro fã o empurra para longe. O aluno do ensino fundamental chamado Namamaru diz a ele para não furar a fila e o outro, chamado Ichinoku, nota que Pop é fofa, então ele entende porque todos querem apertar a mão dela, mas ele explica que eles precisam mostrar contenção porque ela pode chorar se começarem a agir de forma egoísta. Mas ele menciona que vai converter suas emoções ardentes para criar uma explosão de amor, e ele cria um pilar de luz para ela. Ela agradece a ele por apoiá-la, mas Namamaru pergunta por que ele está tentando se destacar sozinho e Taro manda eles calarem a boca. Vemos que sua língua está preta e ele injeta Trigger em seu corpo, fazendo-o transformar-se em uma enguia gigante. Ele começa a cobrir todos com gosma, e Pop entra em pânico quando ele se aproxima dela. 1, 2, 3... Quando Koichi termina seu turno, ele vê Taro perseguindo Pop enquanto ela salta pela cidade. Ele pergunta aos alunos do ensino fundamental o que aconteceu, mas eles apenas chamam ele de favelado e ficam assustados ao ver Knuckle Duster. Ele sabe que não será fácil parar Taro, então ele elabora um plano, dizendo a Koichi que eles usarão um movimento de pinça. Taro continua a perseguir Pop, mas Koichi de repente agarra-se a ele e Knuckle Duster se prepara para terminá-lo. Mas o slime faz seu punho deslizar e ele cai com Koichi. Eles se perguntam como podem parar Taro, mas vem um restaurante e tem uma ideia. Pop se esconde em um beco e Taro começa a procurá-la, mas ela de repente o cumprimenta e menciona que está pronta para apertar sua mão. Descobrimos que Koichi disse a ela para fazer isso porque acha que vai acalmar Taro, e ela aperta a mão dele, mas ele de repente a envolve e se prepara para beijá-la. Koichi joga farinha sobre eles e Knuckle Duster observa que isso vai absorver o limo para que Taro não possa usá-lo para escapar. Que Knuckle Duster bate nele, mas eles percebem que a polícia está se aproximando, então decidem ir embora. Pop termina de tomar banho e diz a Koichi para mudar de shampoo porque o cabelo dele vai se danificar. Knuckle Duster nota que está ficando sem cerveja, e ela diz para ele parar de andar sem roupas. Mas ele lembra a ela que eles não estão no território dela. Ela começa a reclamar do comportamento dele, dizendo que ele não tem maneiras, mas ele apenas a chama de bebê. Koichi sai para pendurar as roupas e observa que não está vivendo a vida de estudante que sempre sonhou, mas acha que sua vida não é tão ruim. Na delegacia de polícia, os detetives investigam os vilões instantâneos que têm aparecido. Um deles, chamado Tsukate, observa que os vilões usaram Trigger, e a maioria deles apareceu na região do distrito de Narahata. O outro detetive, Tanuma, se pergunta se eles podem rastrear a droga até sua fonte, mas Tsukate explica que os vilões instantâneos não conhecem a pessoa que lhes deu. Tanuma não consegue acreditar que estão entregando de graça porque a droga é cara, então ele acha que o objetivo do traficante é perturbar a ordem pública. Voltamos para Koichi enquanto Pop diz a ele que os alunos do ensino fundamental se tornaram amigos de Taro. Então Koichi percebe que foi liberado, e Pop explica que não quis causar mal, revelando que foi apenas enganada para usar o gatilho. Ela observa que ele está disposto a contar como conseguiu a droga, e Koichi pensa que finalmente terão uma pista, então ele se prepara para contar a Knuckle Duster sobre isso. Mas ela o impede, dizendo que Knuckle Duster pode bater em Taro, então Koichi decide não envolvê-lo. Eles seguem em direção ao Taro e seus amigos, mas Pop tem dificuldade para acompanhar Koichi, dizendo que seus sapatos são apenas para pular. Então ele diz para ela segurar no braço dele, mas ela está preocupada que as pessoas possam interpretar mal. Ele lembra a ela que ela nem é uma verdadeira celebridade, mas uma garota chamada Kim aparece e reconhece Pop, perguntando se podem tirar uma foto juntas. Koichi tira a foto deles, e Kim se pergunta se ele é o namorado de Pop, então ele diz a ela que não é o caso, mas ela se pergunta por que ele nega tão rapidamente. Ela explica que ele é seu servo, e Kim nos agradece pela foto. Pop encontra Ichinoku e pergunta a ele sobre Namamaru, então Ichinoku revela que ele está comprando produtos de fã com Taro. Ele a convida para conversar no café, mas eles percebem que Knuckle Duster já está lá, e ele diz para se juntarem a ele. Kim olha para a foto dela com Pop, mas seus amigos nem a reconhecem, perguntando-se como Kim sabe sobre ela. Mas de repente aparece uma abelha, e ela diz aos amigos que precisa ir trabalhar, então eles acham que ela é esquisita.
Ela vai para um beco e descobrimos que na verdade ela é uma vilã que usa seu poder para controlar as abelhas, que podem injetar pessoas. Mas com gatilho, ela os usa para atacar os civis, que se tornam vilões instantâneos, causando pânico em todos, e Namamaru se separa de Teruo. Koichi ouve a confusão, então se pergunta se houve um acidente, mas Knuckle Duster vê uma abelha e sai correndo. Pop revela que vários vilões apareceram nas ruas, mas os Pro Heroes chegam de repente, e eles controlam facilmente a situação. Enquanto isso, Knuckle Duster pega uma abelha e se aproxima de Namamaru, perguntando se ele conhece a pessoa que controla as abelhas. Ele a esmaga, e Kenny percebe que uma de suas abelhas foi morta. Teruo pergunta se ela está bem, então ela diz que está bem e o conduz para longe. Vemos um grupo de vilões aterrorizando as garotas na cidade, mas Knuckle Duster aparece de repente e os derrota. Koichi percebe que eles não usam Trigger porque suas línguas não estão pretas, e ele se lembra de como Namamaru mencionou que Knuckle Duster está procurando por um domador de abelhas. No dia seguinte, Knuckle Duster ensina Koichi a lutar, mas ele pergunta a Knuckle Duster por que ele está agindo de forma estranha, se perguntando se é por causa do domador de abelhas. Mas ele atinge Koichi, que menciona que nunca será um bom lutador, então ele acha que deveriam parar de treinar. Mas Knuckle Duster dá a ele as almofadas e começa a socá-lo com uma força incrível. Ele é jogado para longe, e Pop diz a Knuckle Duster para pegar leve, porque Koichi não é tão forte quanto ele. Mas ele nota que Knuckle Duster está sempre pegando leve, dizendo a ela que nunca mata seus oponentes, mas Pop ainda acha que ele é um selvagem. Vemos Kenny caminhando pela cidade enquanto seu chefe diz que ela exagerou durante o último incidente porque injetou o gatilho em civis aleatórios. Ele observa que a droga é valiosa, mas ela não se importa, dizendo que ele ainda tem os dados. Ele diz que o efeito da droga depende do estado mental do usuário, então ordena que ela procure alguém com energia explosiva no coração. À noite, Kenny conversa com um homem sem teto e acha que ele é a escolha perfeita porque está completamente insano. Ela diz para ele destruir a sociedade e injeta nele a droga, fazendo-o se transformar em um bruto. De repente, há uma explosão, e Koichi entra em pânico ao ver o bruto. Ele avança sobre Koichi, então ele usa seu poder para se afastar e diz a Pop para evacuar os civis. Ela menciona que um vilão apareceu, então todos correm por suas vidas. Mas há um homem que fica encurralado, então Koichi o salva, mas o Brutamontes o persegue. Knuckle Duster de repente chuta o Brutamontes para longe, mas ele imediatamente se recupera e esmaga o chão. Knuckle Duster observa que o poder no corpo do Brutamontes mudou para seu punho no momento em que ele atacou, e ele está confiante de que pode derrotá-lo com seus punhos. O Brutamontes avança, e Knuckle Duster luta de frente com ele, mas Koichi se preocupa porque Knuckle Duster está sendo atingido. O Brutamontes concentra seu poder em seu punho, mas Knuckle Duster desvia de seu ataque e dá um golpe devastador que consegue nocauteá-lo. Ele explica que estava esperando o Brutamontes fazer isso para que pudesse atacá-lo enquanto seu corpo estava vulnerável, mas admite que teve dificuldades contra ele, pensando que era um oponente digno. No dia seguinte, Knuckle Duster continua a treinar com Koichi, mas acidentalmente o acerta na cabeça. Então Pop cuida dele, mas ele fica feliz que seu mestre está de volta ao normal. Vemos Kenny em um restaurante, onde ela diz ao seu chefe que Knuckle Duster está atrapalhando, mas seu chefe explica que vigilantes são úteis porque podem usá-los para reunir dados sem envolver as autoridades. Um homem de repente se aproxima dela e descobrimos que ela estava esperando por ele, dizendo que ele está ainda melhor pessoalmente. Ela diz a ele que deveriam pular a introdução e ela sai com ele. Vemos um vilão correndo pela cidade enquanto um caminhão o persegue. Conhecemos o herói Ingenium enquanto ele veste sua armadura e salta do caminhão. Ele usa seus propulsores para acelerar e persegue o vilão, dizendo-lhes para diminuir a velocidade, mas ele não coopera, então Ingenium se prepara para derrubá-lo, mas o vilão desvia e o chuta para longe. Ele consegue escapar e Ingenium colide com uma parede, mas ele sobrevive, graças aos seus airbags. Vemos Koichi praticando com sua peculiaridade, e ele observa que não pode ir muito rápido porque será mais difícil parar. Ele vê um homem correndo e acelera para ultrapassá-lo, mas se pergunta como pode parar seu impulso. Ele fica chocado quando o homem o alcança e está prestes a colidir, mas o homem o salva, dizendo para ter cuidado. O homem pede desculpas por assustá-lo e se apresenta como Ingenium. Koichi não consegue acreditar e revela que é um grande fã, mas Ingenium sabe que ele ainda não dominou o seu dom. Ele pergunta a Koichi como funciona, então ele revela que pode usá-lo para se mover em todas as direções, e até mesmo usá-lo para girar. Ingenium diz a ele que sua individualidade é útil, revelando que ele não é bom em fazer curvas fechadas. E ele nota que seu irmão mais novo não consegue nem virar enquanto está usando sua individualidade.
Mas Koichi revela que perde o controle quando aumenta sua velocidade porque não tem freios. Ele revela que sempre usa os pés para parar seu movimento, mas bate quando há muito impulso. Endymion lembra a ele que ele pode usar sua peculiaridade para se mover para trás, então ele deve se imaginar acelerando na direção oposta para parar o impulso. Então ele tenta, e fica surpreso que funciona, mas acha que sua peculiaridade é inútil, mesmo que ele possa melhorar sua velocidade. Mas Endymion diz que isso não é verdade, porque as pessoas pegas em desastres precisam de heróis para salvá-las o mais rápido possível. Ele acredita que a coisa mais importante para um herói é salvar as pessoas com rapidez, para que possam segurar suas mãos e fazê-las sentir-se seguras. Ele convida Koichi para se juntar à sua agência depois que ele se formar, mas observa que ele não tem uma licença de herói. Então Endymion diz que ele pode trabalhar como membro de apoio e usar sua peculiaridade para ajudar as pessoas. Endymion revela que a política de sua equipe é colocar pessoas com a peculiaridade certa no lugar perfeito para que possam lutar como uma equipe, reunindo seus poderes juntos. Ele dá a Koichi seu cartão de visita, dizendo para ligar assim que tomar uma decisão, e ele se afasta rapidamente. Naquela noite, vemos Endymion perseguindo o vilão em fuga mais uma vez, e descobrimos que ele ordenou que seus subordinados removessem seus airbags. O vilão percebe que está pronto para arriscar sua vida, mas Endymion o alcança e revela que está disposto a confiar sua vida ao seu amigo. Ele sobrevive ao acidente, mas o vilão está preocupado que ele não consiga, então começa a voar para longe, e Endymion percebe que sua peculiaridade permite que ele se transforme em um morcego. Ele ordena à sua equipe que capture o vilão, mas ele os supera facilmente, e Endymion percebe que ele está prestes a escapar. O vilão acha que é imparável, mas Koichi de repente varre sua perna e Knuckle Duster o derruba. Endymion vê o vilão amarrado, então ele se pergunta quem o derrotou. O grupo de Knuckle Duster aparece acima deles, revelando que eles foram capazes de prever os movimentos do vilão porque conhecem bem a área. Koichi revela seu rosto e menciona que o grupo deles se chama Knuckle Duster e The Crawler, mas Poppy observa que ela não tem nada a ver com eles. No dia seguinte, Endymion agradece a Koichi pela ajuda e pergunta se ele é o Crawler, mas ele finge não saber de nada. Então Endymion pede para ele dizer ao Crawler que ele teve uma boa corrida, mas pede seu cartão de visita de volta. E Koichi não consegue acreditar, então ele menciona como acha que Koichi já encontrou o lugar perfeito para ele. Vemos Koichi com seus colegas de classe, e eles pensam em encontrar um lugar para tomar chá. Então ele diz a eles que sua casa é por perto. Mas quando percebem que é no topo de um prédio abandonado, acham ele assustador e decidem ir embora. No dia seguinte, Koichi vai à escola e percebe que todos estão falando sobre ele, achando que ele é perigoso, então decidem ficar longe dele. Depois da aula, Koichi pensa em como ele estragou sua estreia na faculdade, mas Poppy começa a discutir com o Knuckle Duster novamente, e ele pensa que a festa nunca termina na casa dele. Depois de alguns meses, Poppy vai à casa de Koichi e pega um pudim da geladeira dele. Ela começa a comer e pergunta o que ele está fazendo, então ele revela que está consertando seu moletom danificado. Ela sugere substituir, mas ele observa que quer continuar com ele porque é um merchandise oficial do All Might. Ele diz a ela que estava guardando o pudim que ela está comendo, mas ela menciona que ele não colocou o nome dele. Ele observa que não é grande coisa e comenta como ela nunca recua de uma briga, então ela fica chateada, mas ele apenas diz que comprará comida para ela na próxima vez. 234. Ela menciona que o moletom dele está horrível, mas ele diz que não é verdade, e ela percebe que ele está bravo com ela. Ele mostra a ela sua coleção, dizendo que tem todos os moletons de edição limitada, exceto pela edição Silver Age de 5 anos atrás. Ele revela que deu a alguém e explica que estava sério em se tornar um herói quando estava no ensino fundamental. Num flashback, aprendemos que Koichi se inscreveu para o exame de admissão ao curso de heróis, mas na manhã do teste ele viu um garoto se afogando no rio, então ele pulou para salvá-lo, mas percebeu que o garoto não estava realmente em perigo porque a água não era muito profunda. Os espectadores os ajudaram a se secar, e uma mulher trouxe seu moletom, mas ele deu ao garoto e correu para fazer seu teste. Voltamos ao presente quando Koichi revela que ele chegou tarde demais para fazer o exame, e ele se pergunta o que teria acontecido se ele não tivesse pulado para salvar o garoto. Sabemos que ele viu um herói sendo entrevistado, e ele revelou que alguém o salvou quando ele era garoto. Então Koichi pensa que ele era o garoto que salvou, e ele está feliz que tenha se tornado um herói. Mas Poppy o chama de idiota, dizendo que ele jogou fora seu futuro. Ela de repente o deixa, então ele se pergunta o que há de errado com ela, e ela vai para casa pensando sobre o que ele disse. Descobrimos que ela é a criança que ele salvou, e ela não consegue acreditar que ele pensou que ela era um menino. Ela se lembra que tentou pular o rio, mas perdeu o equilíbrio por causa de uma poça e caiu na água. Ela nunca esqueceu Koichi e sempre quis agradecê-lo por tudo o que fez por ela, porque se sente culpada por ter bagunçado o exame dele.
Ela compra pudim para ele e o visita novamente, dizendo que quer falar sobre algo, mas ela percebe que Knuckle Duster está lá, então imediatamente muda de ideia. Ela come pudim com ele, e Koichi se pergunta se ela não comprou nada para ele, então ela revela que Knuckle Duster está comendo a parte dele. Ele percebe que ela trouxe uma bolsa com ela, mas ela diz pra ele não mexer e decide imediatamente ir embora. Pop pensa em como Knuckle Duster arruinou tudo, e descobrimos que ela estava tentando devolver seu moletom. Ela o veste e lembra como ele não gosta de jogar fora seus moletons, perguntando-se por que ele é tão apegado a eles. Um homem chamado Akira é liberado da delegacia e descobrimos que ele foi interrogado porque usou o Trigger. Perguntaram a ele como ele entra em contato com seu fornecedor, mas ele revela que nem conhece a pessoa que lhe deu. Naquela noite, Akira vai até um beco onde vê Kin, que lhe dá uma amostra do novo lote de Trigger. Ele se transforma em um vilão novamente, e todos entram em pânico ao vê-lo. Koichi corre para o local, mas reconhece Akira como o vilão que derrotaram antes e se pergunta por que a polícia o deixou ir. Então Pop explica que ele ainda não está registrado como vilão, porque ele cometeu apenas uma ofensa relacionada à peculiaridade. Koichi avança rapidamente e Akira o reconhece, então ele se lança sobre ele. Koichi foge, mas Pop lembra-lhe que Knuckle Duster não está com eles porque tinha algo importante para fazer. Koichi pensa que não pode derrotar Akira sozinho e diz-lhe para avisar a todos enquanto ele o distrai, então ela anuncia que um vilão apareceu de repente, dizendo-lhes para chamar a polícia. Akira continua a atacar Koichi, que percebe que ele está mais forte do que antes, e Kin observa-os através da sua abelha. Ela escreve suas observações, mas menciona que quer ver Akira pessoalmente. Seus amigos perguntam no que ela está trabalhando, então ela revela que está escrevendo um relatório para o trabalho. Koichi luta para desviar dos ataques de Akira e perde o equilíbrio achando que está prestes a morrer, mas um vigilante de repente entra na luta e empurra Akira para trás. Ele ataca Akira com sua espada, mas percebe que não pode cortar a pele dele, e eles ouvem a polícia se aproximando, então Akira foge. Koichi agradece ao vigilante por salvá-lo e pergunta quem ele é. Então ele revela que se chama Stendhal, dizendo que se encontrarão novamente. No dia seguinte, Koichi fala sobre como Stendhal lutou contra Akira, e Pop de repente recebe uma mensagem dos alunos do ensino fundamental, dizendo que eles têm um colega notório que quer conhecê-la. Koichi está animado para conhecê-lo, porque ele acha que o garoto também é um vigilante. Knuckle Duster menciona que ele pode ser perigoso, mas Pop diz para ele não se envolver. 2, 3, 4... Pop e Koichi vão para um restaurante, mas eles veem o líder dos bandidos, percebendo que ele é quem queria encontrá-los. Eles ficam assustados e ele pergunta quem eles acham que ele é. Então Pop diz que ele é uma pessoa terrível. Ele percebe que eles não vão ouvi-lo, então ele se afasta, mas Koichi se pergunta sobre o que ele queria falar. Enquanto isso, vemos Akira correndo em um beco quando é atacado por facas de arremesso. Uma delas acerta seu olho e ele grita de dor, então Stendhal percebe que a peculiaridade dele não afeta os olhos de Akira. Ele sabe que Akira fica vulnerável quando perde o foco, então continua a atacá-lo, dizendo que ele está faltando convicção. Stendhal observa que exercer poder sem convicção é um crime, chamando Akira de criminoso e cortando sua cabeça. Kin observa Stendhal pensando que ele é uma pessoa interessante e olha para seu próximo alvo, mas vemos que é o líder dos bandidos. Em um flashback de alguns meses antes, vemos um gangster chamado Tetsu dizendo a seus amigos que as autoridades estão pedindo seus nomes, porque estão prestes a ser incluídos na lista de vilões. Ele acha injusto que sejam tratados como vilões só porque seguem o código da Yakuza, mas seu líder, Rodia, menciona que não devem mudar a maneira como vivem suas vidas. Nós aprendemos que eles são membros da gangue Abagawa, que é rotulada como um grupo de vilões, e seus tenentes têm peculiaridades incríveis, mas Stendhal invade a sede deles, então todos atacam ele ao mesmo tempo, mas ele pula para longe e usa sua peculiaridade aterradora para impedi-los de se mover. Descobrimos que isso permite que ele imobilize as pessoas lambendo o sangue delas e ele as derruba em um instante. Mas mais membros da gangue chegam perguntando quem ele é e ele acaba eliminando toda a gangue. Depois disso, Stendhal tira a máscara e explica que ele voltou a ser um cara comum, dizendo a Kin que Stendhal é a persona que ele criou para massacrar criminosos. Descobrimos que ela deu a ele as amostras de sangue dos membros da gangue, que ela roubou enquanto eles faziam seus exames regulares. Mas ela pergunta se pode nomear o próximo alvo dele, e ele diz para ela não abusar da sorte, porque ele a matará quando ela deixar de ser útil para ele. Nós voltamos ao presente quando os bandidos visitam seu amigo, Rapt, que está preso no hospital desde que foi jogado contra um prédio quando encontraram o gigante. Seu amigo, Moiru, lhe dá um mangá para ler, mas Rapt menciona que quer fumar e pede a Moiru um isqueiro.
Então ele usa sua peculiaridade para começar um fogo, mas isso aciona o alarme e a enfermeira diz a eles que não podem fumar lá. Então eles vão para fora, e Raptor revela que está prestes a receber alta porque sua peculiaridade de lagarto permite que ele se recupere rapidamente. Moiru observa que ele sobreviveu graças ao Trigger, mas ele explica que é a razão pela qual quase morreu. Então ele não acha que deveria estar agradecendo. Ambos gostaram dos poderes que isso lhes dava, e o líder deles, Soga, pergunta se ele usaria mais uma vez, mas ele explica que acabou no hospital por causa disso, então aprendeu a lição. Naquela noite, Soga encontra Kin, que lhe conta que seu grupo está em apuros porque estão sendo alvejados por Stendhal, que eliminou uma gangue Yakuza. Ela diz a Soga para trabalhar com seus amigos para derrotá-lo, mas ele não quer envolvê-los, então decide lutar contra Stendhal sozinho. Mas quando ele começa a se afastar, Stendhal aparece de repente e se prepara para lutar contra ele, enquanto Kin observa que seus amigos morrerão se ele perder. Ela mostra a ele os triggers que trouxe, mas ele os destrói, dizendo que não precisa deles para vencer. Porém, ela menciona que ele é chato e usa sua peculiaridade para injetar trigger em seu corpo, fazendo-o se transformar. Koichi ouve ele gritando, então ele corre para lá, mas fica surpreso ao ver Stendhal, percebendo que ele está prestes a lutar com Soga. Ele diz a Koichi para ficar de lado, e Soga lança seus espinhos nele, mas ele consegue bloquear todos eles. Ele corta o corpo de Soga e ele começa a sangrar enquanto Koichi percebe que Stendhal está tentando matá-lo. Então ele empurra Stendhal para longe e tenta escapar com Soga, mas Stendhal esfaqueia sua perna e ele cai no chão. Stendhal diz a ele para não interferir porque Soga merece morrer, mas ele usa sua peculiaridade para deslizar. Ele está prestes a chegar à rua principal, mas Stendhal lambe seu sangue, fazendo-o cair, e ele percebe que não pode se mover. Stendhal se prepara para acabar com eles, mas Knuckle Duster de repente aparece em seu caminho, e Stendhal o reconhece como um colega vigilante, então ele não quer lutar com ele. Ele pensa que ambos estão lutando para tornar o mundo um lugar melhor. Mas Knuckle Duster explica que eles são diferentes, porque ele é um herói pela justiça, enquanto Stendhal perdeu o rumo. Ele sabe que Stendhal quer atacar na faixa perfeita, mas está sendo cuidadoso, pois ficará vulnerável se errar. Então Knuckle Duster coloca um fio no chão, dizendo a Stendhal que será golpeado se cruzá-lo. Ele sabe que Knuckle Duster é como uma parede de ferro, então é difícil acertá-lo se ele estiver focado em contra-atacar. Mas ele avança mesmo assim, pensando que Knuckle Duster não será capaz de atingi-lo por causa de sua velocidade. Mas Knuckle Duster de repente cruza a linha e o soca para longe, destruindo sua máscara. Ele percebe que Stendhal usa uma máscara para assumir sua persona, e acha que pessoas como ele são perigosas porque esquecem quem são ao usar a máscara. Ele observa que suas máscaras os fazem sentir invencíveis, mas ainda são humanos, então sofrem sempre que são atingidos. E ele pensa que usam máscaras porque lhes falta determinação. Mas Stendhal menciona que ele finalmente entende, e ele de repente ataca Knuckle Duster com suas facas e consegue cortar sua mão. Ele salta para longe, e nota que aqueles sem determinação são piores que vilões, porque são apenas heróis falsos. Ele lambe o sangue de Knuckle Duster para que ele fique paralisado, mas Stendhal menciona que ele finalmente foi iluminado, e ele agradece a Knuckle Duster por mostrar-lhe o caminho. Ele decide poupá-lo e depois que ele vai embora, Knuckle Duster ajuda a tratar Koichi. Pop chega e Knuckle Duster diz para ela cuidar de Soga, então ela começa a cuidar dele. Koichi está feliz que ambos sobreviveram, mas Soga se pergunta por que ele ainda está sorrindo, já que quase foi morto. Então Pop menciona que ele é um idiota. Vemos Stendhal pensando em como lhe falta determinação e Kinney acha-o interessante, mas ele de repente fere seu olho. Ele corta seu nariz e pensa que não precisa mais de sua máscara, porque seu novo visual lhe cai melhor. Mas quando ele se afasta, Kinney se levanta e tira sua faca, pensando que ele é um narcisista porque continua falando sozinho. Mas ela observa que não se importa porque o acha interessante. Vemos Koichi lendo um livro durante sua pausa para o almoço, quando seu superior, Makoto, de repente se senta ao lado dele. E ela percebe que ele está estudando para o exame de sociologia heróica. Ela sabe que o livro é difícil de entender, então decide ajudá-lo, mas nota que todos o chamam de O Estranho de East Narahata. Ele não consegue acreditar que todos ainda o acham assustador, mas ela menciona que está procurando alguém que mora naquela área, pedindo a ele para mostrar o lugar em troca de sua ajuda. Vemos Pop na casa de Koichi, mas ela o vê com Makoto, então ela entra em pânico e se esconde atrás do divisor. Ele diz a Makoto para esperar do lado de fora enquanto arruma suas coisas e esconde seu moletom porque não quer que ela descubra que ele é o Crawler. Ele a convida para entrar em sua casa e ela começa a ensiná-lo sobre o assunto, que aborda o atrito entre o vigilantismo e o sistema de licenciamento de heróis. Ela explica que o vigilantismo é um sistema de manutenção da paz civil que ocorre durante tempos de desordem social, mas a maioria de seus membros não é incorporada aos sistemas oficiais.
Ela revela que houve caos quando as pessoas adquiriram pela primeira vez o poder das individualidades. Então cidadãos comuns se tornaram vigilantes e usaram seus poderes para manter a paz. Mais tarde, leis foram aprovadas para regulamentar o uso de individualidades, e os vigilantes tornaram-se heróis porque eles ganharam uma base legal para suas ações. Mas ela revela que é apenas a história oficial e observa que o primeiro sistema de licenciamento de heróis foi criado no estado de Rhode Island, onde 189 vigilantes se inscreveram para se tornarem heróis. Mas apenas 7 deles foram aceitos e a maioria foi classificada como vilões, por uso ilegal de habilidades. Ela observa que o verdadeiro propósito do sistema de licenciamento de heróis não é promover heróis, mas separá-los de vilões cujas atividades são limitadas pelas autoridades. Mas isso continua a ser um tema controverso até hoje, porque há pessoas que acham que isso viola os direitos humanos. Ela dá dicas a Koichi sobre como responder ao exame e diz para ele revisar as páginas que ela marcou. Então ele agradece pela ajuda. Ela pergunta se ele sabe qual foi o fator decisivo que separou heróis de vilões quando a lei entrou em vigor. E ele menciona que não sabe, mas ela se recusa a dar a resposta. Ela observa que não tem nada a ver com a prova, mas é o tema do estudo independente dela, que ele deve ajudá-la a completar se quiser saber a resposta. Ele concorda em ajudá-la, mas se pergunta o que ela tem em mente. Então ela revela que está interessada no grupo Knuckle Duster. Koichi perde a compostura, então ela pergunta o que há de errado, mas ele apenas diz que é perigoso se envolver com vigilantes porque eles estão sempre lutando contra vilões. Mas ela diz que ele será seu guarda-costas, dizendo-lhe para encontrá-la no fim de semana. Depois que ela vai embora, Koichi nota que está em uma situação difícil, então ele precisa encontrar uma maneira de enganá-la. Mas ele está animado para o encontro deles. Mas Pop pergunta por que ele está feliz, e ele percebe que ela estava lá o tempo todo. Vemos Makoto trabalhando em sua casa e descobrimos que ela mora com seu irmão Tsukashi, que percebe que ela está escrevendo um trabalho para seus estudos. Ela diz a ele que está coletando dados e pergunta se ele tem alguma informação interessante sobre heróis ou vilões, mas ele explica que não tem permissão para compartilhar nada com ela. Ele diz para ela não se aproximar de vilões por curiosidade, porque a existência deles está ligada ao crime, então ela pode se meter em problemas. Mas ela pensa que só precisa tomar cuidado. Voltamos a Koichi enquanto ele estuda para sua prova, mas Pop está bravo porque Makoto entrou como se fosse dona do lugar. Alguns dias depois, Koichi tem uma estratégia para lutar contra vilões com sua individualidade. E Knuckle Duster acha impressionante, porque o oponente dele vai ter dificuldade em acompanhar seus movimentos, mas Pop acha patético. E Koichi nota que ela está de mau humor desde que Makoto visitou a casa. Ele explica a situação para Knuckle Duster, que lhe diz que não pode permitir que Makoto descubra suas identidades secretas, porque eles podem ter problemas. Ele considera agredi-la para silenciá-la, mas Koichi promete manter o segredo deles. E Knuckle Duster decide deixá-lo lidar com isso, mas aconselha-o a não misturar negócios com prazer. Koichi encontra Makoto na estação de trem e fica impressionado com a aparência dela. Mas vemos Pop espionando-os, pensando que ela não é nada de especial. Ela observa que conhece os lugares onde o grupo do Knuckle Duster costuma aparecer e acha que deveriam começar a reunir informações lá. Ela revela que quer saber como o público os vê. E ela diz a Koichi que o fator que separou heróis de vilões quando a lei entrou em vigor foi o nível de sua popularidade. Ela observa que o sistema moderno de classificação de heróis é em grande parte um concurso de popularidade. E ela quer saber se os locais preferem o grupo do Knuckle Duster, dizendo a Koichi para filmá-la enquanto ela entrevista todos. Ela pergunta a Namamaru e Ichinoku o que acham. Então eles mencionam que são fãs do Pop, mas acham o Knuckle Duster perigoso. Ela continua entrevistando os outros locais, e nenhum deles acerta o nome do Crawler, mas todos acham que ele parece assustador. Eles gostam do Pop porque ela parece fofa, mas ninguém confia no Knuckle Duster porque todos têm medo dele. Makoto escreve as respostas dos locais em seu laptop, mas um vilão chamado Yatsura de repente rouba o dela. E ele quica sua bola enquanto corre pela multidão. Namamaru e Ichinoku correm atrás dele enquanto Koichi diz a Makoto para ficar lá, e ele se prepara para ir atrás deles. Mas o Pop diz para ele não interferir, porque Makoto vai parar de investigar se não recuperar seu laptop. Mas ele menciona que quer se exibir como o Crawler. Ele alcança Yatsura e tenta derrubá-lo, mas ele desvia do ataque e chuta sua bola em Koichi para afastá-lo. Mas Ichinoku dispara seu raio óptico e derruba Yatsura, enquanto Koichi consegue pegar o laptop de Makoto. E quando ela o alcança, ele devolve para ela dizendo que foi o Crawler quem o recuperou. Mais tarde naquele dia, Makoto agradece a Koichi por ajudá-la com seus estudos, mas ela aperta sua mão e ativa sua peculiaridade, perguntando se ele é o Crawler.
Aprendemos que a peculiaridade dela se chama Detecta Mentiras, e permite que ela perceba se uma pessoa está mentindo, mas ela não acertou o nome dele, então ele diz a ela que não é o Crowley e ela sabe que ele está dizendo a verdade. Naquela noite, Makoto tem dificuldade em completar seus estudos porque não conseguiu reunir nenhuma informação interessante. Pop percebe que os locais não gostam do Crawler, mas Koichi observa que a maioria dos fãs dela são pervertidos e ele está chateado porque ninguém está acertando seu nome. Nós vemos Koichi perseguindo um ladrão, mas Pop diz para ele deixar isso para a polícia, porque é perigoso perseguir uma motocicleta. O ladrão usa sua peculiaridade de perna longa para chutá-lo longe, e ele está prestes a ser atropelado por um caminhão, mas um herói de repente o salva e derruba o ladrão. Koichi agradece por salvar sua vida e pergunta quem ele é, mas não consegue acreditar que Koichi não o reconhece, revelando que ele é o herói mais famoso dos Estados Unidos, Capitão Celebridade. Ele dá a Koichi seu autógrafo, mas ele fica chateado porque escreveu na sua blusa favorita do All Might, mas ele nota que sua assinatura vale mais do que sua jaqueta. Ele menciona que All Might não tem estilo, dizendo a Koichi para ter cuidado ao brincar de herói e voa embora. Vemos um anúncio sobre o Capitão Celebridade e descobrimos que sua peculiaridade de voo permite que ele viaje pelo mundo enquanto salva inúmeras pessoas. Ele está classificado entre os principais heróis da América há 10 anos e anuncia seu plano de trabalhar em Tóquio, então todos o cumprimentam quando ele chega, imaginando quanta diferença ele fará no país. Pop e Knuckle Duster assistem ao anúncio dele e veem ele levantando um navio enorme do oceano, então Pop fica impressionado com seus poderes, mas Knuckle Duster sabe que ele tem problemas. Ele revela que o Captain Celebrity também é conhecido como Catástrofe, porque está envolvido em vários escândalos, e Knuckle Duster acha que ele veio para o Japão apenas porque não pode mais trabalhar na América. Vemos um vilão gigante causando caos, então todos começam a entrar em pânico enquanto Kine comenta que a peculiaridade de gigantificação faz um bom show. Mas ela sabe que os heróis estão a caminho, então se afasta, pensando que pode simplesmente pegar uma amostra depois que ele for derrotado. O vilão começa a destruir os prédios enquanto Koichi ajuda todos a evacuar, mas ele vê uma menina chorando porque deixaram o cachorro dela para trás. Captain Celebrity chega e Koichi diz a ele que eles precisam salvar o cachorro da menina, mas ele explica que não pode se mover ainda porque está esperando a imprensa terminar de se preparar. Koichi decide ir sozinho, mas a equipe do Capitão Celebrity diz que é hora de agir, então ele salva os civis e começa a lutar contra o vilão. Vemos Koichi procurando o cachorro quando o vilão colide com um prédio próximo e ele quase é atingido pelos escombros. Ele consegue se encontrar o cachorro e se prepara para levá-lo para um local seguro, mas o Capitão Celebridade derrota o vilão e ele começa a cair sobre Koichi. Mas o Capitão Celebridade o salva e lhe dá seu autógrafo mais uma vez antes de posar para as fotos. Depois disso, Pop menciona que não houve vítimas graças ao Capitão Celebridade e Koichi reúne a garota com seu cachorro. Mas o Capitão Celebridade diz para ele parar de se envolver com aquele traje ridículo porque ele está estragando as cenas de ação sempre que aparece na câmera. Naquela noite, vemos pessoas reunidas fora de um prédio que está prestes a desabar porque o ataque do vilão o deixou em péssimo estado. Koichi corre para salvar as pessoas dentro do prédio e vê uma senhora e um lutador de sumô, ambos com as pernas feridas. Ele sabe que só pode carregar uma delas, mas o Captain Celebrity chega de repente e diz a ele que eles precisam trabalhar juntos. Mas ele leva a garota para um local seguro enquanto Koichi luta para carregar o lutador de sumô, perguntando ao Capitão Celebridade por que não fizeram isso ao contrário. Então ele explica que carregar o lutador de sumô o faria parecer mal, e Koichi quase é atingido por destroços caindo, mas o Capitão Celebridade o segura e diz à imprensa para tirar fotos. Ele menciona que agora eles devem demolir o prédio e sua equipe de torcida começa a se apresentar para ele enquanto ele o destrói com estilo. Koichi acha que parece inapropriado, mas ele admite que está com ciúmes e não pode acreditar que Makoto está na equipe de torcida. Ela o vê com Pop e quer entrevistá-los, mas eles fogem e o Capitão Celebridade se interessa por ela. Ele menciona que quer conhecê-la melhor, então ela concorda em almoçar com ele, e ele diz que conhece um lugar com uma vista excelente. Koichi acha que ele é um creep, e Knuckle Duster revela que ele é um notório mulherengo que esteve envolvido em inúmeras ações judiciais por causa de seu comportamento. A esposa dele o processou por danos e ele acabou perdendo tudo, mas ainda não aprendeu a lição. Alguns dias depois, vemos Makoto esperando o Capitão Celebrity enquanto Koichi a observa em segredo. Mas o Capitão Celebrity o vê, dizendo que ela é da agência dele. Ela fica surpresa ao ver Koichi e ele explica que estava apenas passando, mas o Capitão Celebrity diz que eles estão prestes a sair para um encontro e ele voa com ela. Eles chegam ao restaurante onde Makoto diz ao Capitão Celebridade que um vilão acabou de roubar um banco, mas ele não liga, dizendo que quer aproveitar o tempo com ela.
Ela recebe uma ligação e ele diz para ignorá-la, dizendo que a levará para um lugar especial, mas ela atende mesmo assim, e ele percebe que ela está falando com a esposa dele, Pamela. Ela revela que conheceu Pamela online e não pode acreditar que ele está se envolvendo em confusões no exterior, dizendo que ele está prestes a ser processado novamente, mas ele sai de repente para lidar com o assalto. Vemos a polícia dizendo a todos para se afastarem, e Koichi percebe que não pode fazer nada porque deixou seu moletom em casa. Mas o Capitão Celebridade aparece de repente e ele derruba o ladrão. Então as garotas correm até ele, mas ele diz para elas se afastarem porque não tem permissão para ficar com elas, e ele voa embora com Koichi. Eles tiram fotos juntos e o Capitão Celebridade as envia para sua esposa, dizendo a ela que houve um mal-entendido. Koichi percebe que não está acostumado a tirar fotos com homens e Makoto tem uma ideia, dizendo ao Capitão Celebridade que é hora de uma nova imagem. Vemos seu novo anúncio nas notícias enquanto o repórter observa que ele costumava ser um playboy, mas está usando isso para mudar sua imagem corporativa. Sua equipe menciona que ele se transformou em um homem de verdade porque decidiu parar de brincar, mas Koichi e seus amigos se perguntam o que aconteceu com ele. Depois disso, o pai de Koichi liga para ele e diz que sua mãe está indo visitá-lo. Então ele surta porque sabe que ela vai ficar brava se o lugar dele estiver bagunçado. Ele nota que ela nunca quis que ele ficasse lá, então ela vai fazê-lo abandonar a escola se ver que ele não está indo bem. E ele lembra que disse a ela que tem uma namorada. Ele acha que vai se meter em encrenca se ela descobrir que mentiu para ela, e se pergunta o que deve fazer se ela quiser conhecer sua namorada. Mas Pop fica vermelho ao ouvir isso, e ela sai correndo. Sua mãe chega de repente e vê que tudo está bem organizado, então percebe que ele está indo bem, mas menciona que quer conhecer sua namorada. Makoto vem visitar e se apresenta como namorada dele, mas a mãe dele de repente lhe dá um tapa com sua peculiaridade porque sabe que ele está mentindo. Mas Makoto observa que está de olho nos estudos dele e não descartou a possibilidade de namorar com ele. A mãe de Koichi diz a Makoto para não criar esperanças, mas ela gosta dela por causa do seu charme. A Pop também se junta a eles, mas fica surpresa ao ver Makoto, então tenta ir embora. Mas Koichi diz para ela ficar porque quer que sua mãe pense que ele é popular. Ele está prestes a apresentá-la como Pop, mas ela menciona que seu nome é Kuzuho, e diz para ele apenas seguir o jogo. Knuckle Duster também se junta a eles, mas eles percebem que ele parece decente, e Koichi apresenta sua mãe a ele. Ele mostra a ela seu cartão de visita se apresentando como Kuroiwa, e Makoto também quer vê-lo. Ela percebe que ele trabalha para uma empresa sem fins lucrativos e pergunta que tipo de trabalho ele faz. Então ele revela que reúne voluntários como Koichi e Pop para ajudar o público. Eles não podem acreditar que ele é um mentiroso tão bom. E a mãe de Koichi acredita nele, porque seu filho sempre gostou de limpar o bairro. Knuckle Duster observa que eles usam a casa de Koichi para suas reuniões. E ele até ensina autodefesa no telhado. Então Makoto pensa que ele deve ser forte e começa a sentir seus músculos. Ela se pergunta se ele é um herói, mas ele não responde. E a mãe de Koichi diz a ela que é melhor que as pessoas tenham vidas comuns, porque os heróis vivem para o bem dos outros. Ela revela que Koichi queria se tornar um herói quando era pequeno, mas ele não passou no exame de admissão do ensino médio, porque caiu em um rio. Então ela pensa que ele é pouco confiável, mas Pop diz que isso não é verdade. E a mãe de Koichi pede para ela explicar, mas ela de repente sai correndo. A mãe de Koichi diz para ele ir atrás dela, e Makoto sugere elogiá-la se ele conseguir alcançá-la. Pop escorrega nas escadas, mas Koichi a salva, dizendo que ela está diferente hoje. Ela fica corada ao ouvir isso, mas ele nota que ela parece que colocou a roupa com pressa, então ela fica chateada, mas descobrimos que ele estava apenas tentando elogiá-la. No dia seguinte, Koichi mostra a cidade para sua mãe, e eles chegam ao mercado, onde ele vê um moletom especial do All Might. Sua mãe diz para ele não gastar dinheiro com isso, então ele explica que estava apenas olhando, mas depois que ela sai, ele compra em segredo. Eles voltam para o ônibus, mas de repente um gato pula em cima dele e Kim injeta o gatilho nele. Ela observa que é hora de um passeio surpresa, e o gato se mistura com o ônibus enquanto o motorista percebe que perdeu o controle. Knuckle Duster vê o gato, mas sabe que ele não pode lhe dar nenhuma informação sobre Trigger, então ele considera deixar isso para os profissionais. Mas ele percebe que Koichi é um dos passageiros. Ele liga para Pop e diz a ela que Koichi está em apuros, então ela corre para a cena, revelando que ela tem um soco inglês e uma fita com ela. O gato começa a se mover com uma velocidade incrível, então os passageiros começam a entrar em pânico, mas Endymion de repente os alcança e destrói a porta para entrar no ônibus. O motorista explica que não pode fazer nada para parar o ônibus, e Endymion está preocupado, porque eles estão prestes a chegar ao distrito comercial.
Mas Knuckle Duster usa seu brinquedo de gato para chamar a atenção dele e redirecioná-lo para a estrada expressa. Endymion relata a situação para sua equipe, mas descobre que a estrada foi destruída pelo vilão gigante, e eles vão chegar na seção quebrada em 5 minutos. O trailer da equipe chega, e a heroína Enigma usa sua peculiaridade para transferir os passageiros para o trailer. Mas Kim observa que ela está ficando chato, então ela injeta ainda mais estimulante no gato, fazendo-o enlouquecer. Ele ataca o trailer e 2 dos passageiros caem, então Endymion pula para salvá-los. Ele corre atrás do gato porque Makoto ainda está dentro dele, mas ele fica sem combustível e começa a desacelerar. Então sua equipe procura alguém que possa trazer energia para ele. Koichi se oferece para fazer isso, e sua mãe tenta impedi-lo, mas ele explica que estão ficando sem tempo. Ele pega o suco e corre para o lado do Endymion, dizendo-lhe para usá-lo para reabastecer seu combustível. Ele diz a Koichi para apoiá-lo enquanto avança, mas o gato o ataca com a cauda. Ele pede a Koichi para distraí-lo, então ele se move para a frente do gato, mas ele de repente se lança sobre ele, porque acha que seu moletom com capuz é um brinquedo de gato. Endymion usa seu estouro de reciprocidade para salvá-lo, mas o gato se recupera imediatamente, e ele acelera ao perceber que estão prestes a alcançar a seção quebrada. Ele pensa em usar sua carta na manga, mas Koichi de repente avança, e ele consegue embarcar no ônibus. Mas Makoto percebe que ele é o rastejador. Eles chegam à seção quebrada e o ônibus está prestes a colidir, mas Endymion usa sua carga de foguete, dizendo a Koichi para pular para que ele possa salvá-lo. Então, ele usa sua peculiaridade para acelerar e pula o mais alto que pode, mas não consegue alcançar Endymion. Mas ele se recusa a desistir e de repente consegue voar. Descobrimos que ele podia voar quando era bebê, mas sua mãe estava preocupada que ele pudesse voar para longe. Então ela o batia para fazê-lo parar. Ele dá Makoto para Endymion, mas de repente perde o controle e cai no chão. Endymion atinge seu limite, e Makoto está preocupada com Koichi, mas ele diz que está bem. Naquela noite, a mãe de Koichi diz que precisa ir para casa, pedindo aos amigos que cuidem dele enquanto ela estiver fora. E ela pergunta a Makoto se ele tem uma chance, então ela diz que vai manter a mente aberta. No dia seguinte, Koichi pratica como voar, mas ele mal consegue se levantar do chão. Então Pop diz que ele precisa de mais treinamento. Ele menciona que conseguiu voar quando salvou Makoto, mas Pop não acredita nele, dizendo que ele deve ter alucinado. Ele diz a ela que isso realmente aconteceu, mas ele não se lembra de como fez, pensando que deve ter sido um milagre graças à sua jaqueta nova. Vemos Knuckle Duster no hospital, onde ele visita sua esposa e conta tudo o que está acontecendo em sua vida. Descobrimos que ela está em estado crítico porque as abelhas de Kim a atacaram, e o médico diz a ele que as coisas não estão boas para ela. Na escola, vemos Soga perguntando às meninas se elas conhecem Kim, mas todas têm medo dele e as amigas dela se perguntam por que ele a está procurando. Mas os professores dizem a ele que têm recebido reclamações sobre ele, então pedem que ele vá embora. Ele começa a andar pela cidade, mas a amiga de Kim liga para ele e pergunta por que ele a está procurando. Ela acha que ele parece suspeito, mas ele explica que é apenas um mensageiro, então ela percebe que ele é apenas um garoto de recados e diz que não quer perder tempo com ele. Abelhas de repente saem do corpo dela, então ele tenta usar inseticida nelas, mas não funciona. Moira de repente as queima, e Rap lhe dá um capacete enquanto as abelhas continuam a persegui-lo. Então ele sobe na moto de Rap e eles vão embora para escapar das abelhas. Seus amigos se perguntam se ele se meteu em problemas de novo, e ele explica que não é da conta deles, mas eles acham que as coisas estão ficando interessantes e decidem ajudá-lo. Voltamos ao hospital onde Knuckle Duster conta à sua esposa o que o médico lhe disse, mas ele permanece otimista e diz para ela não desistir. Ela quer que a filha deles, Tama, vá para casa antes que fique tarde, então ele diz para ela não se preocupar porque ele cuidará de tudo. Ele vê Soga na recepção e pergunta o que ele está fazendo lá, então ele explica que está procurando por ele. Knuckle Duster revela que Kuroiwa não é seu nome verdadeiro e que ele só o colocou em seu cartão de visita para ajudar as pessoas a entrarem em contato com ele. Então Soga começa a fazer perguntas pessoais, mas Knuckle Duster diz para ele não se intrometer nos negócios dos outros. Ele revela que investigou Kim e conseguiu rastrear a escola dela, mas acabou sendo atacado. Knuckle Duster está feliz por ter conseguido obter informações úteis, mas percebe que Soga está preocupado com Koichi e Pop. Então menciona que eles não precisam se envolver e explica que novas pistas continuarão a aparecer porque Soga já está atraindo atenção. Então ele percebe que é um chamariz e que Knuckle Duster diz a ele que ele é perfeito para o papel porque não pode andar por aí vestido de herói. Depois disso, os amigos de Soga dizem para ele parar de se envolver porque Knuckle Duster é perigoso, mas Koichi de repente o cumprimenta.
Moira se pergunta por que ele é tão amigável e lembra que Sogga uma vez o agrediu, mas ele explica que muita coisa aconteceu desde então. Ken volta para casa e devolve o cartão de crédito ao pai, dizendo que ele está esgotado. Ela começa a assistir as notícias com os pais, mas vemos que eles já estão mortos, e ela comenta que está cansada de morar lá, então decide procurar outro lugar para ficar. Pop recebe um convite para participar de um evento, mas ela se pergunta se deveria ir, porque sabe que não é nada em comparação com os outros artistas. Ela tem medo de decepcionar seus fãs, mas acha que não terá outra oportunidade como essa novamente. Então pede conselhos a Koichi, mas ele não sabe o que dizer, então pede a opinião de Knuckle Duster, que diz a ela para ir em frente, dizendo: